espíritas, a todos os presentes, a todos os que eu os consigo ver e a muitos outros que aqui estão, de certeza, mas que nós ainda não conseguimos ver. Então, como já sabemos, especialmente os irmãos que nos acompanham às segundas-feiras, estamos a estudar o Livro dos Espíritos. Também já sabemos a importância que esta obra teve na nossa doutrina. Ela foi o marco inicial. Já sabemos a época em que foi lançado ao mundo, 18 de abril de 1857, e o que nela os espíritos superiores nos ensinam: a imortalidade da alma, a natureza dos próprios espíritos, as leis morais, a vida presente e a vida futura. E também o ilustre, que foi o mentor e que a compilou com a ajuda de vários médiuns, trazendo-nos todos aqueles ensinamentos dos espíritos, que foi o nosso querido Allan Kardec. Eu não me canso de dizer que o Livro dos Espíritos é uma obra que é um monumento de lógica, de coerência, de sabedoria, de beleza e de espiritualidade. Então estamos na parte segunda, que fala do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 1, que nos fala dos espíritos, e no item 6, que trata a escala espírita. Nesta hora vamos falar da terceira ordem dos espíritos, os espíritos imperfeitos, e também da 10ª classe, que se trata dos espíritos impuros. Mas, recapitulando um pouco, como vimos na hora anterior pelo Nuno, existem 3 ordens de espíritos, distribuídas por 10 classes. Os da primeira ordem são os espíritos puros. A característica principal destes espíritos é que já não existe nenhuma influência da matéria sobre o espírito. É a superioridade intelectual e moral absoluta. É o topo. Já se encontram muito perto do Pai. Espíritos puros, nós falamos muitas vezes dos anjos, dos arcanjos ou dos serafins. Ou dos serafins. Os da segunda ordem, os espíritos bons, a sua característica principal é a predominância do espírito sobre a matéria. Já não há mais a matéria a influenciar o espírito. E fazem parte desta classe, ou melhor, fazem parte desta ordem, os espíritos da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª classes, respectivamente os espíritos superiores, os espíritos de sabedoria, os espíritos sábios e os benévolos. A bondade, os conhecimentos muito amplos e esclarecidos, a moralidade, a sabedoria e a ciência são as qualidades predominantes dos bons espíritos. E, por último, os da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Desses vamos falar dentro de pouco tempo. Esta ordem comporta os espíritos da 6ª, da 7ª, da 8ª, da 9ª e da 10ª classes, que são, respectivamente, os espíritos batedores perturbadores, os espíritos neutros, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos levianos e os espíritos impuros. Então, o que nos foi destinado a falar neste tempo
são exatamente dos espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Esta é a ordem em que a matéria comanda o espírito. A matéria é a parte mais forte do nosso espírito. As suas características, de uma maneira geral: grande predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Eles têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples facto de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara para o praticar. Podem aliar a sua inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e os seus sentimentos mais ou menos abjetos. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo dos espíritos são limitados. E o pouco que sabem a esse respeito, eles confundem-se com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Eles não podem dar-nos mais do que noções errôneas e incompletas do mundo espiritual. Mas o observador atento encontra frequentemente nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter destes espíritos revela-se na sua linguagem. Todo espírito que, nas suas comunicações, trai um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte, todo o mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem. Estes espíritos veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui incessante tormento, porque essa felicidade lhes faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Estes espíritos conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da sua experiência no corpo. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Eles sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padecem em vida e também pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, dado ainda se encontrarem na inferioridade, pensam que sofrerão para sempre. E o Pai, todo sabedoria, para os ensinar, quer que eles assim pensem. E o Espírito Miramês completa. Esta classe de espíritos, a que o Livro dos Espíritos chama de espíritos imperfeitos, é de uma extensão imensurável na Terra. Estamos a falar das duas dimensões da Terra, o plano material e o plano espiritual. E fazendo parte dessa extensão imensa, tipos diferentes de entidades com sentimentos variáveis para o mal. É muito importante a afirmativa dos Espíritos em O Livro dos Espíritos, que nos diz de que Deus nos criou simples e ignorantes,
Mas acrescentamos, com todos os valores em estado latente e que a qualquer momento podem acordar para a felicidade para que foram criados. É a meta de todos nós. É a perfeição. Levamos o tempo que levarmos. Mas é um bem muito grande. O Pai espera por nós, independentemente desse tempo. E continua Miramês. A Terra passa por um período de provações difíceis, por estar sob a influência de espíritos trevosos, em quantidades maiores do que de espíritos bons. Mas os bons, mesmo em menor número, sairão vitoriosos. E a casa terrena, a humanidade, passará a ser dirigida por eles, com a intuição dos espíritos angélicos. O raciocínio dos espíritos ignorantes é de que tudo morre com o corpo, que não há proteção espiritual para a humanidade, que cada criatura menor vive sobre a agressão da maior, que Deus, se existe, não tem tempo de olhar para tudo o que criou, e assim sucessivamente. Isto são ideias de espíritos que desconhecem por completo a realidade da vida espiritual, devido às faixas inferiores que ainda estão a viver. É a predominância do plano da materialidade sobre o plano espiritual, como dissemos lá atrás. Estas são características dos espíritos da terceira ordem, os espíritos imperfeitos. E fazia parte ali vamos-lhe chamar questão 101, que não é bem uma questão, é uma constatação. E agora vamos à constatação 102. Então, como dissemos, a terceira ordem, na terceira ordem, os espíritos que dela fazem são os da sexta, sétima, oitava, nona e 10ª classes. Que vocês ainda não sabem, e eu vou voltar a dizer, pode ser? Os espíritos batedores, perturbadores, os espíritos neutros, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos levianos e os espíritos impuros. E são estes, precisamente, que fazem parte ali da questão 102, que é a 10ª classe. E como é que se caracterizam estes espíritos? São espíritos essencialmente inclinados ao mal e o fazem objeto das suas preocupações. Para eles é o mal, só veem isso. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insuflam a discórdia e a desconfiança e usam todos os disfarces para melhor enganar. Eles apegam-se às criaturas de caráter bastante fraco para acederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perfeição. E ficam satisfeitos de poderem retardar o seu adiantamento ao fazê-las sucumbir ante as provas que sofrem. Nas manifestações, reconhecem-se esses espíritos pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, entre os espíritos como entre as criaturas, porque nós também somos espíritos imperfeitos, estamos no corpo. É sempre um indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Eu vou repetir este parágrafo. A trivialidade e a grosseria das expressões entre os espíritos, como entre as criaturas,
é sempre um indício de inferioridade moral, se não também intelectual. As suas comunicações revelam a baixeza das suas inclinações e, se eles tentam enganar, falando de maneira sensata, não conseguem sustentar por muito tempo esse papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos, alguns países, os arvoraram de divindades maléficas. Outros os designaram pelos nomes de demónios, génios mau, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. A sensualidade, a crueldade, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida são algumas delas. Fazem o mal pelo prazer de o fazer e na maior parte das vezes sem motivo, só por aversão ao bem. Quase sempre escolhem as suas vítimas entre as criaturas honestas, entre aquelas criaturas que momentaneamente baixam as suas guardas, ficam afins a esses pensamentos desses espíritos. Eles constituem-se como verdadeiros flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. Mas o verniz da civilização não os livra de grande afronta ou desonra e da humilhação. Lembro, mais uma vez, que estamos a falar das duas dimensões, neste caso da Terra, o plano material e o plano espiritual. Os espíritos aqui com o corpo e os espíritos que estão na erraticidade. E como síntese deste trabalhinho, Miramês ajuda-nos. O espírito impuro somente idealiza o mal. E para esse fim, ele procura criaturas da sua estirpe, como acabamos de dizer, para que a sua convivência seja em perfeita harmonia e transmite para o seu instrumento, que é o corpo, as suas ideias de vingança, de ódio, de maledicência. Enfim, ele transmite todos os tipos de discórdia. Devemos ter muito cuidado com estes espíritos para não sermos influenciados e não cairmos na ordem dos escandalosos. É melhor que nos conscientizemos de que, se a natureza não dá saltos, eles somente entenderão a verdade com o passar dos tempos. É necessário que tenhamos paciência sem conveniência, que tenhamos tolerância sem apoio às ideias maléficas, pois estes espíritos precisam mais de serem educados pelo exemplo, pelo trabalho e pela oração, que traduz perfeitamente o perdão das ofensas. Oremos por eles na mais pura fraternidade. Que Jesus nos abençoe e que a sua paz fique sempre conosco.